Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Jurídico. E hoje, dando continuidade ao nosso vídeo, a nossa série sobre sociedade por ações, sociedade anônimas, companhias ou para os mais íntimos, as SAs, eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre como se constitui uma SA. No nosso vídeo anterior, onde eu falei sobre o que é uma SA, eu dei uma pincelada de como é feita a constituição. No vídeo de hoje eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais. Bom, pessoal, aqui a gente pode dividir que a constituição de uma SA, quando constituída a partir do zero, então uma SA pode ser constituída a partir do zero ou ela pode ser oriunda da transformação de uma limitada. Eu vou começar por essa primeira parte, tá? Uma SA constituída a partir do zero. Aqui a gente tem duas modalidades, a modalidade de emissão pública de ações e a modalidade de emissão privada de ações. Eu não vou entrar aqui hoje no vídeo para falar sobre a emissão pública de ações, porque ela é um requisito bem mais complexo, que envolve CVM, tem uma série de normatizações e talvez, se for do interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo falando sobre como é a constituição por emissão pública de ações. Ou até mesmo eu posso incluir isso dentro do nosso capítulo, do nosso vídeo, onde a gente vai falar sobre IPO. Então o meu objetivo hoje aqui é falar sobre a emissão privada de ações, que daí ela não é regulada pela CVM, ela é mais acessível e é como funciona aí a grande maioria das companhias. 99% das SAs se constituem através de emissão privada de ações ou de um ato de transformação de uma limitada. Bom, é importante dizer que aonde é regulado a constituição de uma SA é através da Lei 6404. Lembra que eu mostrei a Lei 6404 que era maior que o Código Civil? Eu mostrei no outro vídeo que a Lei 6404 é maior que o Código Civil, tá? Então, é importante dizer que a constituição de uma SA, as providências são dadas através da Lei 6404. E daí, para fazer a constituição de uma SA, nós temos três pontos que a gente tem que prestar atenção. Na verdade, são três níveis distintos de como se dá a constituição de uma SA. O primeiro nível são os requisitos preliminares, que vão estar previstos ali na lei das SAs. O meu objetivo não é passar todos aqui, mas só trazer esse ponto para vocês. O segundo nível é a modalidade de constituição. Como eu falei, a gente vai focar na modalidade de emissão privada de ações e não falar sobre emissão pública de ações. E o terceiro nível é sobre as providências complementares. Tudo isso vai estar listado na lei das SAs, e daí eu vou pedir para a nossa editora aqui, a Verônica, colocar aqui os artigos onde está cada um desses níveis aqui, os requisitos preliminares, e tudo mais vai estar listadinho aqui do lado. Bom, mas independente da modalidade de constituição de uma SA, um ponto importantíssimo é que no momento de constituição de uma SA, todas as ações, que são os valores mobiliários que dividem a participação numa sociedade por ações, todas essas ações devem ser subscritas. Bom, pessoal, e daí aqui fazendo um breve lembrete da diferença de subscrição e integralização, tá? Eu falei isso na nossa série de vídeos sobre limitada, mas subscrição é basicamente quando um dos sócios, nesse caso um dos acionistas, fala: essa ação emitida vai ser minha, Então ele subscreve, ele coloca o nomezinho dele naquela ação. E integralização é o efetivo desembolso desse acionista para pagar o valor daquela ação. E daí o montante de valores pagos vão ser o que vai determinar o capital social dessa SA. Então, não pode existir em uma SA a constituição de uma SA sem que todas as ações tenham que, no mínimo, ser subscritas. Bom, e daí quando a gente fala em subscrição e capital social, esse é um outro ponto importante. Lembrando que a soma do preço de emissão de todas essas ações, então quando a ação vai ser emitida, vai ser dado um preço para ela, a soma de todos esses valores vai ser o que vai constituir o capital social de uma SA. E daí, quando se constitui uma SA do zero, uma emissão privada de ações, uma constituição privada de uma SA do zero, 10% do preço de emissão tem que ser obrigatoriamente subscrito em moeda corrente, ou seja, em dinheiro. Tem que ser feito um depósito dentro do Banco do Brasil
ou outra instituição que porventura a CVM possa autorizar também, mas tem que ser feito um depósito bancário do valor equivalente a 10% do capital social da SA que está sendo constituída, né? Do preço de emissão da soma de todas as ações dessa SA que está sendo constituída. Isso acaba não sendo tão fácil de se fazer, por incrível que pareça, tá? Então, eu vou falar um pouquinho depois de alguns macetes que a vida vai nos ensinando. Eu vou falar um pouquinho sobre como é a constituição via transformação, mas, né, se tu faz uma constituição de uma SA do zero, obrigatoriamente todas as ações têm que ser subscritas e obrigatoriamente 10% da soma dos preços de emissão de todas as ações tem que ser integralizado em moeda corrente, ou seja, em dinheiro. Bom, Laine, entendido esses requisitos ali preliminares, então como que é feita a Constituição? Bom, a Constituição por emissão privada é simples. Ela é feita através da reunião ali das pessoas, seja físicas ou jurídicas, que são denominadas, nesse caso, acionistas, através de uma Assembleia Geral de Constituição. E nessa Assembleia vai ser deliberado quantas ações vão ser emitidas, vai ser deliberado quem serão os acionistas e vai ser deliberado também quantas ações vão ser subscritas por cada um desses acionistas. Vai ser deliberado também de que forma cada um desses acionistas vai integralizar essas ações, lembrando que no mínimo 10% tem que ser em moeda corrente. E também vai ser aprovado qual vai ser o estatuto social dessa companhia, dessa SA. Existe a hipótese também, esse é o caminho mais comum, né? Mas existe a hipótese também dessa SA ser constituída através de um instrumento público, né? Que daí tu vai num cartório de registro, né, de pessoas jurídicas e faz um instrumento público onde todos os acionistas devem assinar esse instrumento público. Isso não é tão comum, tá? Quando tem vários acionistas. Mas é importante lembrar que quando a gente faz a constituição de uma SA como uma subsidiária integral, ou seja, onde ela vai ter somente um sócio, aí sim é obrigatório que essa constituição seja feita através de escritura pública, tá? Mas falando aqui, na grande maioria vai ser através do instrumento particular, chamado de Assembleia Geral de Constituição, onde se reúne ali os acionistas iniciais, né, se aprova a subscrição, o capital social, de que forma vai ser a integralização e o estatuto social, né, todo mundo assina isso e se dá a entrada na junta comercial do seu estado e posteriormente, quando a junta comercial aprovar, né, efetivamente a gente vai ter a constituição de uma SA do zero. Bom, esse é um formato, né, de constituição de uma SA por emissão privada de ações do zero. Então não existe nenhuma empresa que vai constituir. Qual é o macete que os advogados aí mais experientes acabam utilizando, né? Em virtude dessa necessidade de ter que ser feito o depósito inicial do capital social ali de 10%, a integralização ser feita através de moeda corrente nacional em depósito em instituição financeira, isso não é tão simples. E quando eu falo não é tão simples, é que nem os próprios bancos sabem como lidar com isso, eles não sabem como abrir uma conta bancária para uma SA que ainda não foi constituída, então não é qualquer agência que vai conseguir fazer isso para ti, provavelmente vai ser uma agência especializada dentro de uma capital do estado, por exemplo, aqui em Porto Alegre, já é complicado, né? Tu tem que ir na agência central do Banco do Brasil para conseguir fazer isso, não é tão acessível. Então o que se acaba fazendo muito é, primeiro, se constituir uma limitada, onde eu expliquei como se faz a constituição de uma limitada, vocês podem ver no nosso vídeo sobre série de limitada. E um dos fatos da limitada é que tu não precisa fazer a comprovação do capital social inicial de uma limitada através de qualquer tipo de depósito. Pode simplesmente nominar ali o capital social e fazer a constituição. Então se faz isso e posteriormente da constituição de uma limitada, tu faz um ato de transformação através de uma alteração do contrato social dessa limitada e também faz uma aprovação do estatuto social e faz uma conversão das cotas de uma limitada para ações de uma SA. Essa conversão pode ser numa proporção 1 por 1, então uma cota se transforma em uma ação, ou pode ser em outro tipo de proporção. Para isso, vai ser necessário que seja feita um levantamento patrimonial do valor dessas cotas, né? E daí isso precisa de um laudo de um contador devidamente habilitado. E daí, a partir daí, tu transforma uma limitada em SA sem ter essa necessidade de comprovação
do depósito, da integralização de 10% do capital social inicial em moeda corrente. Isso acaba sendo bastante utilizado e a gente utiliza isso bastante estrategicamente dentro do escritório, porque primeiro, hoje em dia tu consegue fazer a constituição de uma limitada usando um modelo padrão da junta comercial, tu consegue fazer a constituição em poucas horas, então tu já consegue ter um CNPJ, já consegue evoluir em algumas outras questões e paralelamente tu vai fazendo a transformação em SA. Então isso é um macete, tá? Tô dando a dica aqui para vocês, o macete nosso de como trabalhar, tá? Isso é muito importante para tu que é advogado e que está assistindo aqui com a gente. Isso não é uma dica que todo mundo dá aí, mas a gente não se preocupa em trazer essa dica para vocês, tá? Mas basicamente é assim que se faz uma constituição de uma SA, seja por um ato de emissão privada, seja por uma transformação de um outro tipo societário, ou seja através de uma emissão pública de ações numa SA. E daí quando a gente fala sobre emissão pública, talvez eu fale lá em IPO, ou comentem aqui embaixo se vocês têm interesse que eu fale também. Se vocês não tiverem interesse também não vou falar, porque é muito específico, tá? Mas é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal SL, espero que vocês tenham gostado, então se inscreva no canal se está entrando, conhecendo o canal através desse vídeo, né? A gente tem outras séries aqui também, a gente tem vlog, a gente tem papo legal, então, né, se inscreva e assista nossos outros vídeos, deixa esse curtir e comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo sobre emissão pública e também sobre outros assuntos, dúvidas que vocês têm, que eu vou respondendo nos próximos vídeos da série.